economista da FAC São Paulo e professor de MBA da Anhembi Morumbi. Denis, seja bem-vindo aqui ao BMC News. Prazer falar contigo. Bom dia. Bom dia. Boa tarde já é meio-dia e 20. Boa tarde. Obrigado pelo convite. É que eu não almocei, a barriga tá roncando ainda. É bom dia, mas é boa tarde mesmo assim, ô Denis. Queria falar contigo, repercutir um pouco, né, esse assunto que tem movimentado bastante o noticiário nessa segunda-feira, que é a questão da criação da moeda única ou comum, depende um pouco da semântica aí, o pessoal está falando que não é única, é comum. E é justamente isso que eu queria entender um pouco da sua visão, né? Essa moeda comum entre Brasil e Argentina para transações comerciais, transações financeiras. Como que você está avaliando isso? Você imagina que seja uma questão boa para os países, uma adoção dessa moeda comum? Denis, como que você está avaliando isso? Eu vejo que é um sonho, talvez um projeto, e se isso efetivamente vier a se concretizar, vai levar um tempo bem razoável para isso, porque se a gente pensar da criação da zona do euro até a criação efetivamente da moeda, né, do euro, isso levou uns 40 anos aproximadamente. Então, tem muitas arestas a definir, tem muitas coisas a se pensar, porque senão ela vai acabar ficando... Né, eu li algumas coisas falando que essa moeda comum poderia ser um ativo digital, alguma coisa assim, uma moeda digital. Então, assim, pode ser mais uma moeda digital, né? Não efetivamente uma moeda que vai ter uma transação relevante, mas acho que assim, é o começo de uma ideia, de um projeto, tem um caminho longo até isso se concretizar. Se vier a se concretizar, né? Ô Denis, o Vandic Silveira está aqui com a gente, tem comentários e perguntas para você também. Diga lá, Vandic. Olá, Denis, boa tarde, como é que você está? Ótimo tê-lo com a gente. Obrigado, excelente estar aqui também. Denis, mais cedo eu fiz um comentário um pouco longo com relação ao Sur, né? A ideia da criação de uma moeda comum entre o Brasil e a Argentina, e a minha posição foi o seguinte: se não fosse séria, né, realmente essa informação, ela seria uma piada de mau gosto, mas ela de fato, a meu ver, ela engendra no debate econômico no Brasil, né, que hoje nós não temos uma lista de prioridades. E quando a gente fala de prioridades, a gente não pode parar de olhar para o lado fiscal. E para o lado fiscal entrar em algum tipo de equilíbrio que é necessário para o bem da nação e da população, é necessário, se faz necessário, a existência de um arcabouço fiscal que atue como uma âncora fiscal, que impeça o país de continuar gastando e se endividando de uma maneira desordenada, como é a atual situação. Qual é a sua opinião em termos de prioridades? Faz sentido o governo estar na Argentina numa mesa redonda discutindo o que eu denomino um devaneio econômico, como você colocou, um sonho, uma espécie de carta de libertação financeira e monetária da América Latina, né? Mais ou menos isso que eu entendi nos discursos até agora. Ou teremos, ou deveríamos ter algum tipo de prioridade que antecede esses movimentos? Temos muitas outras prioridades, né? Uma delas é justamente uma âncora fiscal, né? Então, abolimos, falando assim, o teto fiscal não vai ser o que vai regular nossos gastos. Então, o que vai ser, né? Baseado em quê? O Haddad tinha comentado em percentual do PIB em relação ao ano passado, manter mesmo percentual de... Assim, o que eu vejo é um discurso de curtíssimo prazo, né? Porque o governo chegou e falou assim, o presidente chegou e falou assim, teto de gastos é uma bobeira. Tá bom, então é uma bobeira, que vamos fazer? Aí, de repente, o ministro falou, o que vamos fazer? O que vamos fazer? Não tinha nada planejado, o discurso era só, teto de gastos é uma bobeira, assim, não vamos colocar nada no lugar.
Aí o mercado vem falando assim, não, pô, tem que ter algo no lugar, tem que ter um direcionamento. A gente precisa saber quais são os limites, até onde a gente pode chegar e o que podemos esperar desse governo efetivamente. Então, eu vejo que assim, o ministro foi pego meio de surpresa, porque na verdade ele era candidato ao governo do estado, aí falou, não, vem cá, você vai ser meu ministro. E ele ainda está, né, tentando se ajeitar ali no cargo, ver o que precisa ser feito. Não estava, visivelmente, não estava preparado para isso. Então, assim, tem coisas que são extremamente urgentes que a gente vê que esse governo está despreparado. E a formação, não só do Ministério da Fazenda, como de vários outros, a gente vê que é totalmente política. Então, falta ali técnica, falta cuidado com o que se fazer para que a gente não acabe metendo o pé pelas mãos, né? Então, coisas que são urgentes, como reforma tributária, reforma administrativa, isso efetivamente era o que devia estar se discutindo com seriedade. Podemos fazer um devaneio, um sonho de uma moeda única? Podemos, mas acho que isso é assim, um detalhe do principal. O principal é como é que o Brasil vai se comportar agora, nos próximos anos, visto que a gente está num clima internacional bem tenso, uma desaceleração econômica internacional, os outros países estão preocupados ainda com inflação muito alta. Como é que a gente vai se posicionar nesse meio? Existe uma oportunidade única, que é justamente o Brasil se posicionar como um player importante, como destino de recursos de investimento para um futuro, visto que a pandemia colocou em xeque as cadeias de suprimento, alguns países muito distantes e que tinham políticas muito restritivas acabaram prejudicando o mundo como um todo. E a gente tem, né, no Brasil, de certa forma, um pouco mais de equilíbrio quanto a isso, a gente tem uma flexibilidade, somos amigos de vários governos. Então, acho que a gente tem essa oportunidade, isso deveria ser a prioridade, né? Ô, Denis, aí a minha pergunta é a seguinte, né? Dentre essas prioridades, a gente já viu divergências ali, pelo menos de corrente de pensamento, entre o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad. Você acha que o novo arcabouço fiscal, essas novas questões que são prioridades, como você e o Vandir trouxeram aqui, você acha que isso vai sair mesmo com todas essas divergências? Porque, de um lado, Haddad tenta afagar, ou pelo menos dar sinais positivos para o mercado, enquanto Lula parece que não se preocupa muito com isso e fala o que acha que tem que ser falado, né? Você acha que o Ministério da Fazenda vai continuar nessa perspectiva de sinalizar ao mercado, trazer essas discussões importantes à tona? Bom, o ministro Haddad colocou lá um técnico do Ministério que é a discussão da reforma tributária que está em discussão. E, então, há sinais de que isso vai se tornar realidade. Por outro lado, o presidente Lula, né, sempre vem com falas contra isso, né? Então, para que teto de gastos, Banco Central Independente não é importante, isso é um artifício do governo anterior. Então, assim, algumas coisas que o mercado entende que são importantes, o ministro, de certa forma, tenta fazer um meio de campo, mas o presidente joga contra. Então, estamos numa situação muito complexa e difícil de sinalizar o que virá para o futuro, né? Maravilha. Denis, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado. Até uma próxima, então. Obrigado. Até a próxima. Contem comigo.